Vamos fazer aqui algumas análises juntos. Se o primeiro, aquele da Carolina do Sul, era um balão chinês, é estranho imaginar que você tenha aí, pelo menos tido como ameaça ou decretada uma zona de exclusão em relação a um objeto sobre a China. Quer dizer, se o balão era chinês, como é que você tem a China declarando ou decretando que também suas águas territoriais, esse é um comunicado oficial, há um objeto não identificado? Imagens que foram atribuídas ao Uruguai, a parte eu não ter ainda também, né, Max, como você colocou aqui, o Max Lemos Machado, um comunicado, pelo menos que eu tenha conhecimento, do governo do Uruguai, não sei se aconteceu, mas a gente recebeu um monte de relato, todos eles baseados numa mesma pretensa imagem, que dizem que estaria também nos céus do Uruguai um objeto não identificado. Nós, nesse momento, nesse contexto, ouvimos já que seria uma peça octogonal. Gente, eu queria pedir para vocês o seguinte: tomem muito cuidado, principalmente no Telegram. Existem muitos canais que trabalham com teoria da conspiração. Então, em um momento onde as pessoas estão, muitas delas já são adeptas assíduas de teorias da conspiração de todas as sortes, de todas as montas, não é? As pessoas estão sedentas por notícias, por novidades, um momento de conflagração na Ucrânia. Eu vi agora há pouco, para me preparar para essa live, uma série de canais no Telegram fazendo comentários que são considerados por mim aberrações. Vou repetir, aberrações. Porque partem de conjecturas, então muitas notícias falsas, dizendo que extraterrestres teriam sido vistos armados, não é? E que tudo isso, na realidade, seria o prenúncio de uma invasão alienígena. Então, vamos tomar cuidado com a desinformação, porque já há, nesse momento, pode nos parecer jocoso, pode nos parecer engraçado, mas já há um grande contingente da população que parece propenso a acreditar em teorias conspiracionistas de toda a sorte. Então, neste caso, a MF3, Escola de Filosofia, boa noite. Inclusive, era um desses grupos de Telegram que tem teorias aí bastante exóticas e conspiracionistas, né? Cria-se um ambiente de perplexidade a partir de declarações oficiais de governos como o governo dos Estados Unidos, que não são taxativos em dizer, olha, efetivamente, essa situação, aconteceu o abate de um objeto de espionagem, não é? Você veja, agora, por exemplo, eu recebo uma atualização de 2 minutos atrás aqui, estou acompanhando várias edições digitais, inclusive do Michigan, e legisladores de Michigan agradecem aos militares dos Estados Unidos pela operação sobre o Lago Huron. Legisladores federais e estaduais em Michigan reconheceram no domingo à noite o papel dos militares dos Estados Unidos na derrubada de um objeto aéreo sobre o Lago Huron durante o dia. O objeto foi derrubado por pilotos da Força Aérea e da Guarda Nacional. Grande trabalho de todos que cumpriram essa missão, tanto no ar como na volta ao quartel-general. Estamos todos interessados em saber exatamente o que é este objeto e seu propósito. E quem diz isso é a deputada democrata Elissa Slotkin, em um tweet. Tá no Twitter também. Então, tanto eu, como a deputada democrata Elissa Slotkin, como todos vocês que estão nos acompanhando e o mundo todo, realmente gostariam de ter uma avaliação responsável sobre isso, porque também há a possibilidade, nós não podemos negar, pessoal, não podemos negar, há a possibilidade, não é? Como a Silvia coloca, há de se ter cautela, né? É fundamental. Há a possibilidade de tudo ser uma grande cortina de fumaça, com objetivos políticos, por vezes inconfessáveis, né? Nós não sabemos o que daí pode advir. Pode-se dizer que partiu de um determinado país, de um determinado agente, aí logo depois a gente começa a assistir ações de ataques, de réplicas, fundadas numa ameaça que poderia nem existir. Nós não vimos o corpo do Osama Bin Laden, e até aqui eu não vi uma foto desses objetos derrubados nesses últimos dias. Eu não vi uma foto desses objetos que dizem até aqui, de formato octogonal e etc. e tudo mais, são ameaça, não são ameaça, são objetos de espionagem, são ameaças à aviação civil, à aviação militar, o que são, o que não são. Eu não vi o corpo do Osama Bin Laden.
Vocês também não viram. E aparentemente também não estamos vendo os destroços destes objetos dados como não identificados que teriam sido derrubados nos últimos momentos. Então, em relação, por exemplo, à China que diz que numa determinada região ali próximo ao Mar do Sul da China também havia uma ameaça, alguns relatos de que essa ameaça teria sido anulada, que teria sido abatido também próximo à China, tá? Me faz ver a coisa da seguinte maneira: eu acredito que nós podemos estar, sim, ante um momento que preceda, é difícil predizer, mas que preceda alguma decisão de caráter político que possa envolver a eventual ameaça desses objetos e a narrativa que vai ser apresentada, eu não sei. Veja, a governadora democrata de Michigan agora também, Gretchen Whitmer, diz o seguinte, também abordo a operação desse domingo, e também está no Twitter, nossa segurança nacional, olha, atentem para a declaração da governadora de Michigan, nossa segurança nacional é a nossa prioridade número 1. Estive em contato com o governo federal e nossos parceiros que rastrearam um objeto não identificado próximo ao nosso espaço aéreo. Fico feliz em informar que a ameaça foi removida com rapidez, segurança e efetividade, não é? E aí coloca que a Guarda Nacional de Michigan está pronta, o terceiro tiro sobre o espaço aéreo norte-americano pelos militares dos Estados Unidos em poucos dias e o quarto em mais de uma semana. Então, os políticos nos Estados Unidos, parece que com as declarações que eles estão dando, com os tweets que eles estão efetuando nesse momento, eles não estão contribuindo em nada para a elucidação do fato. Cria-se toda uma perspectiva de mistério. Gente, a gente pode achar a coisa mais jocosa do mundo. A gente pode achar a coisa mais engraçada do mundo, a gente pode achar a coisa mais inusitada, a coisa mais com característica sensacionalista, de clickbait, o que quer que seja. Mas há uma implicação política daí derivada que pode, em determinado momento, nos surpreender em relação aos desdobramentos. Pode, nesse momento, vou colocar aqui como possibilidade para que a gente possa entender o exemplo em abstrato de maneira um pouco mais concreta. Pode-se atribuir à China a responsabilidade de envios de novas armas para observação, eventualmente alguma coisa que pode mexer com o meio ambiente. Tem toda essa narrativa que a gente não pode descartar, tá? Porque os políticos, gente séria, governador, deputado, senador, não é? Nos Estados Unidos, ministros, representantes do Departamento de Defesa, do Pentágono, estão colocando mais lenha na fogueira, ao não serem taxativos em relação